Candidato, saudações candidata. Estamos de volta dando continuidade ao estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que todas as nossas aulas são direcionadas a concursos na área de educação. Nessa aula de número 17, iniciamos o nosso estudo no artigo 71 e vamos até o artigo de número 80. Relembrando que o artigo 71, bem ou mal, foi comentado no finalzinho da aula de número 16. Então vamos à leitura e à análise prévia do artigo em tela. Diz o artigo 71 do Estatuto que a criança e o adolescente têm direito. Eles têm direito à informação, eles têm direito à cultura, eles têm direito a lazer, eles têm direito a esportes, eles têm direitos à diversão e a espetáculos e a produtos e serviços que respeitem, e isso é meio óbvio, que respeitem a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então não é toda a informação que eles vão ter acesso. Não é todo o espetáculo cultural que é acessível à criança e adolescente. Não é toda atividade de lazer, não é toda atividade de esporte, diversão ou espetáculo que a criança ou adolescente terão acesso, terão direito. Terão direito à informação, à cultura, a lazer, a esporte, a diversão, que respeite a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, de pessoa em formação. Informação no sentido cognitivo, informação no sentido moral, informação no sentido ético, informação no sentido psicomotor, informação no sentido afetivo. Uma pessoa em formação. Lembrando que alguns dos profissionais que atuam nestes segmentos que acabamos de mencionar no artigo 71, estes profissionais devem ser treinados para identificar possíveis crianças ou adolescentes que estejam frequentando estes ambientes, que estejam sendo vítimas de maus tratos, conforme estudamos na aula de número 16. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos à leitura do artigo 72 e 73, que já estão aí na sua tela. Diz o artigo 72 que as obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotado. Os princípios de proteção integral, óbvio, à criança e ao adolescente. O artigo 72 é autoexplicável. Vamos ao artigo 73. Diz o artigo que a inobservância das normas de prevenção importará, destaca na sua apostila a palavra importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos desta lei. Isto é, a pessoa física ou a pessoa jurídica que permite que uma criança ou adolescente tenha acesso, por exemplo, a um espetáculo, a um evento cultural, a uma atividade desportiva que não respeite, por exemplo, a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, inapropriada para aquela idade, essa pessoa física, assim como a pessoa jurídica, responderão nos termos desta lei do Estatuto da Criança e do Adolescente pela infração cometida. Então a regra do 73 também é bem tranquila. Vamos para o artigo 74, que vai falar ainda da informação, cultura, lazer, esporte, diversões e espetáculos. Estamos na seção 1 do capítulo 2. Artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem. Destaque principalmente a palavra não. Vai ser destacada a faixa etária a que não se recomenda aquele espetáculo, aquela diversão, aquela atividade de lazer. E não a faixa etária a que se recomenda. Cuidado! Não é apresentado pela pessoa física ou jurídica que oferece essas atividades de lazer, cultura, esporte, espetáculo, a faixa etária a que se destina, e sim a que não se destina. Veremos isso mais adiante, com mais detalhamento. Continuando, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Informa ainda o parágrafo único do artigo 74 que os responsáveis
pelas diversões e espetáculos públicos deverão, eles são obrigados, a fixar em lugar visível e de fácil acesso. Não basta ser visível, tem que ser de fácil acesso. Não basta ser de fácil acesso, tem que ser visível. Ambos, temos um E conectivo, aditivo aí. Lugar visível e de fácil acesso. Os dois. A entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Nós observamos isso com certa regularidade quando vamos, por exemplo, num cinema, onde em todos os cartazes, com pôsteres dos filmes, nós temos aí a faixa etária a que não se recomenda aquele filme. Assim como na entrada no cinema, na bilheteria dos cinemas e casas de show e teatros em geral. Essa regra, no geral, ela é até bem cumprida. Artigo 75, já aí na sua tela. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados à sua faixa etária. O 75 é praticamente autoexplicável. Parágrafo único do 75. As crianças menores de 10 anos, destaca a idade, somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsáveis. Então, é uma sessão de cinema que está rolando aqui no cinema do shopping. Qual é o filme, Hammurabi? É Frozen 2, 3, 4. Né? Kung Fu Panda 5, 6, 7. E por aí vai. Né? Convergente, divergente, insurgente, enfim, tudo que tem gente. Uma doideira dessa aí que tem 10 mil continuações e digamos que a faixa etária seja livre. Livre. Chega uma criança de 11 anos, ela pode entrar e assistir o filme sozinha? Pode. 12, pode entrar e assistir o filme sozinha? Pode. Chega uma criança que seja menor de 10 anos de idade, uma criança com 9 anos, 8 anos de idade. Mesmo o filme sendo livre, chamamos de censura livre, essa criança de 9 anos, 8 anos, não poderá assistir o filme sozinha, desacompanhada. Ela não pode ficar desacompanhada, ela tem que estar com um dos pais ou um responsável, mesmo a censura, digamos assim, sendo livre, ok? Bem, vamos falar mais dessa questão da censura já já. Vamos ao artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Isso é maravilhoso! Vou reler para você. Emissora de rádio e televisão, Rede Globo da vida, por exemplo, Record e por aí vai, somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Isso é típica situação, horário da manhã e horário da tarde na televisão, horário da manhã e da tarde. Não pode ter programa que tenha violência, não pode ter programa que tenha agressão física, não pode ter programa, né, que incite nenhum tipo de comportamento que não seja aceito pela nossa sociedade. Todos os programas têm que ter função educativa, artística, cultural e informativa. E a gente sabe que isso não acontece. Ou melhor, até já tem acontecido mais. Antigamente você ligava a televisão em algumas emissoras de televisão e de manhã você estava vendo programas como, por exemplo, desenhos. E alguns desenhos são, por mais que eles façam parte do teu cotidiano, você que está assistindo essa aula, como, por exemplo, o Pica-Pau. O Pica-Pau é um desenho que incita a violência. Quer você queira ou não, o Pica-Pau está sempre batendo em alguém ou apoiando de alguém. Quando a gente pensa, por exemplo, em Tom e Jerry, Tom e Jerry incitam a violência o tempo todo, porque o Tom está o tempo todo querendo matar o Jerry para comer o Jerry, e o Jerry está o tempo todo dando uma surra no Tom. Quando a gente olha Piu-Piu e Frajola, não há coisa mais sádica do que a relação entre o Piu-Piu e o Frajola. O que tem de educativo aí? O que tem de artístico? O que tem de cultural? O que tem de informativo nesses desenhos? E por esses, eu estou citando aqui os mais clássicos dos clássicos. Mas se você jogar, por exemplo,
esses programas que tinham no horário da manhã, nas televisões, mostrando uma série de desenhos, que a maioria desses programas hoje já não são mais exibidos, não são mais exibidos nesse horário, nenhum deles tinha o caráter educativo, artístico, cultural e informativo. Você viu o He-Man, não tem nada de educativo, artístico, cultural e informativo. Mesmo o He-Man vindo no finalzinho do desenho, com aquela liçãozinha de moral que ele vinha sempre. E pode pegar aí os desenhos mais modernos, muito parecidos com HQs, enfim, desenhos japoneses, todos com um grande grau de violência, e incitando a práticas que não são apropriadas. Por isso, se você observar em grandes emissoras de televisão, esses programas, entre aspas, infantis, que aconteciam no horário da manhã, não acontecem mais. Você tem a Ana Maria Braga mostrando lá uma receita de bolo, você tem o Bem-Estar, você tem um programa na outra emissora, que é um programa de entrevistas e reportagens. Você não tem mais um programa direcionado ao público infanto-juvenil no horário da manhã, necessariamente que tem esse caráter de violência, esse caráter deseducativo. Se você for exibir programas para o público infanto-juvenil no horário da manhã, terá que exibir programas mais qualitativos, que tenham o caráter educativo, artístico, cultural ou informativo. Se você, por exemplo, é assinante de uma TV a cabo e liga a sua TV a cabo num Discovery Kids, no National Geographic Kids, por exemplo, nesses dois canais, eu não estou falando aqui de Cartoon Network de jeito nenhum, Cartoon, nem pensar. No Discovery Kids você encontra vários desenhos com caráter educativo, artístico, cultural e informativo, assim como no National Geographic Kids. Então você tem esses programas infantis com essa finalidade? Existem. Só que a maioria deles não estão na TV aberta. Muito bem, a título de informação nós temos a portaria número 1220, repetindo, 1220 do ano de 2007, do Ministério da Justiça. Essa portaria tem 2 artigos que são extremamente relevantes para o nosso estudo, o artigo 17 e o artigo 19. O artigo 17, que eu coloquei aí no slide, informa que, com base nos critérios de sexo e violência, as obras audiovisuais destinadas à exibição em programas de televisão são classificadas como, inciso 1º, livre. Não tem nenhuma cena de sexo ou violência. Inciso 2º, não recomendada para menores de 10 anos. 3º, não recomendada para menores de 12 anos. 4º, não recomendada para menores de 14 anos. 5º, não recomendada para menores de 16 anos. E 6º, não recomendada para menores de 18 anos. Perceba que temos uma escala ascendente de 2 em 2 anos. Livre, 10, 12, 14, 16 e 18. Não recomendada para menores de 10, menores de 12, menores de 14, menores de 16 e menores de 18. E qual é o critério para não recomendar? É a quantidade e a qualidade das cenas de sexo e violência. Ainda na portaria 1220, do ano de 2007, destacamos o artigo 19, que informa sobre a vinculação entre categorias de classificação e faixas etárias. Diz o 19, a vinculação entre categorias de vinculação e faixas horárias, desculpe, eu falei etária, é horária, e faixas horárias de exibição, estabelecida por força da Lei 8.069, dar-se-á nos seguintes termos. E os termos estão no slide seguinte. Livre e não recomendado para menores de 10 anos podem ser exibidos em qualquer horário na televisão. Então, um programa que é livre ou não recomendado para menores de 18 anos pode ser exibido em qualquer horário. Programas não recomendados para menores de 12 anos são inadequados para exibição antes das 20 horas. Então, pergunto a você, por que, por exemplo, algumas emissoras de televisão ficam reprisando algumas novelas no horário da tarde, sendo que as cenas de violência e de sexo dessas novelas, por mais editadas que sejam, ainda assim são latentes e inapropriadas, sem dúvida alguma, para menores de 12 anos? Por que Malhação, não estou sendo um crítico da Malhação em si, mas um crítico do conteúdo, do que acontece muitas vezes no programa.
Por que Malhação é exibida, então, ali entre 17 e 18 horas? Malhação incita em vários aspectos a violência. Malhação incita a uma série de práticas que são inapropriadas. Não adianta você discutir. A criança e o adolescente, eles imitam o comportamento. Por mais que Malhação diga lá aos seus diretores que estão trazendo à tona problemas sociais para serem discutidos pela família, não é assim que se faz, não é dessa forma que se traz à tona um problema social para ser discutido pela família. Quando o problema social é trazido à tona numa atividade de entretenimento, entreter é algo que você faz entre ter duas coisas para fazer. E as pessoas estão apenas se entretendo com aquilo, elas não estão assimilando e não estão aproveitando um possível conteúdo pedagógico que aquilo possa vir a ter. E aquilo ganha apenas um caráter de entretenimento e acaba sendo assimilado pela sociedade como um padrão de comportamento muitas vezes a ser repetido por quem simpatiza muitas vezes com o personagem. Então, não é educativo, mas é exibido. Não recomendado para menores de 14 anos, é inadequado para exibição antes das 21 horas. Não recomendado para menores de 16 anos de idade, é inadequado para exibição antes das 22 horas. E não recomendado para menores de 18 anos, é inadequado para exibição antes das 23 horas. Murabi, essas classificações estão no Estatuto da Criança e do Adolescente? Não, elas estão na Portaria 1220 do ano de 2007 do Ministério da Justiça. Por que as inserimos então no nosso estudo? Porque a temática é pertinente, então estamos aqui fazendo uma remissão. Dando sequência, vamos ao artigo 76 do ECA. Na verdade, 76, parágrafo único. No 76 já estávamos. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Isso você observa nas emissoras de televisão. Antes de um programa começar, aparece lá uma tarja escrito o público ao qual aquele programa não é recomendado. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Estamos aqui principalmente, mas não exclusivamente, falando das locadoras. As antigas locadoras que começaram locando filmes em VHS. Talvez você não saiba nem o que é um VHS, dependendo da sua idade. É uma fita, né? Muito semelhante à antiga fita cassete, aquela fita onde nós escutávamos música. A VHS é uma fita grande, preta, grande geralmente, onde vinham os filmes em rolos de fita, que evoluíram para o DVD. Talvez, se você lembrar, no máximo você vai lembrar da locadora de DVD. Locadora de DVD, gente. Se você lembra disso, você já está ficando velho também. Locadora de DVD. A maioria delas já fechou no país inteiro. Existem uma ou outra ainda por aí que subsistem graças a um trabalho muito dedicado de seus proprietários. E a cultura que algumas pessoas têm de ainda alugar filmes em DVD. Hoje, as pessoas alugam filme pela internet ou pelos próprios sistemas por demanda da TV a cabo. Enfim, essas locadoras, para quem lembra delas, elas tinham áreas separadas. Filme de ação, filme de ficção, filme de aventura. E aí o menino chegava lá, por exemplo, para alugar um filme de aventura. Ah, eu quero alugar o filme do Homem-Aranha. Se por um acaso, um milagre da sua vida, você tiver um DVD aí na sua casa, um DVD do Homem-Aranha, por exemplo, DVD do Homem-Aranha. Pega lá o DVD do Homem-Aranha e começa a ler, e é bem possível que você veja lá que está escrito que o Homem-Aranha é um filme inapropriado para menores de 14 anos. Então um garoto de 8 anos que chegasse numa locadora de DVDs e quisesse alugar o filme do Homem-Aranha, não poderia. Por que não poderia? Porque o Homem-Aranha é inapropriado para menores de 14 anos. Se ele tem menos de 14 anos, ele não pode alugar. Se você pegar o filme do Guerra nas Estrelas, por exemplo, Guerra nas Estrelas,
A Vingança do Sith, o terceiro filme. Se não me engano, está escrito lá na embalagem do DVD que o Guerra nas Estrelas, A Vingança do Sith, é inapropriado para menores de 18 anos. No mínimo 16, eu acho que são 18. Por quê? Está escrito no box cenas de violência, cenas de morte e mutilação. No Guerra nas Estrelas, que todo mundo vê aí naturalmente, curte e adora. Então o garoto lá de 14 anos, se não me engano, Guerra nas Estrelas é no mínimo 16. Podendo chegar, acredito que é 18. 14 anos, chega lá na locadora, quero alugar o filme do Guerra nas Estrelas. O proprietário da locadora não pode, olha, eu não posso alugar o Guerra nas Estrelas para você, porque ele é inapropriado para menores de 16, de 18, você tem 12, 13, 14, não posso alugar. É assim que deveria funcionar. Ah, Murabi, mas que besteira. Não é besteira não, gente. Se isso nunca aconteceu com você, e com certeza deve ter acontecido, aconteceu com alguém com quem você já teve contato. Você, quando é criança e fica vendo filme de super-herói, você acha que tem superpoderes. Eu me lembro quando eu era garoto, que eu vi o Superman, lá no comecinho da década de 80, que eu vi o Superman e eu achava que se eu botasse uma capa nas costas eu podia sair voando. Eu peguei o pano de prato da minha mãe, na verdade a toalha de mesa da minha mãe, dei um nó naquela toalha de mesa no pescoço, e pulei do muro, achando que podia voar. Nossa, quebrei o braço. Me estatelei todo. Ainda bem que foi o muro e o muro era baixo. Mas todo mundo já ouviu falar de criança que sofreu acidente, que pulou de prédio, que morreu. Justamente por não ter a capacidade cognitiva, dependendo da idade, de distinguir a fantasia da realidade. Quando eu fui assistir o filme dos Vingadores no cinema, esse último, a Era de Ultron, eu vi dezenas de crianças pequenas com faixa etária menor a 10 anos, menor de 10 anos, dentro do cinema assistindo aquele filme. Aquelas crianças saíam com máscara do Homem de Ferro, máscara do Hulk, martelo do Thor, todas alucinadas, querendo lutar, querendo brigar. Olha como é que o filme mexe com o cognitivo da criança, porque você vê o filme assim, você fica com a conduta violenta achando que ela é natural. E isso não é legal para a formação cognitiva da criança, porque ela começa desde cedo a se acostumar com a figura da violência, mesmo que seja por um bom motivo, digamos assim, e passa a ter a violência como algo natural do ser humano, quando não deveria ser. Enfim, e aquela criança acha que tem poderes, e aí a criança acha que é o Homem-Aranha. Eu também achei uma época que eu era o Homem-Aranha, que eu podia subir nas paredes, olha que loucura. Enfim. Quando a criança está em determinada fase do desenvolvimento cognitivo dela, e eu não preciso me aprofundar nesse tema aqui, ela não distinguiu o real do imaginário. Por isso, essas proibições, ok? Muito bem, parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir no invólucro informação sobre a nomenclatura da obra, o nome do filme, Homem-Aranha, a faixa etária que se destina, inapropriado para menores de 14 anos, tá? Muito bem. Eu estou colocando aqui um exemplo que eu nunca esqueci dele. Já faz alguns anos que eu trabalho com esse exemplo em sala de aula, eu acho ele fantástico, né? É o exemplo de um menino chamado Riquelme, Riquelme dos Santos. Tá aí a foto do Riquelme, tá aí uma ilustração do filme do Homem-Aranha, o primeiro desses Homens-Aranhas modernos aí, com Tobey Maguire. O Riquelme era um grande fã do Homem-Aranha. Deve ter visto o filme do Homem-Aranha algumas vezes, devia ver o desenho do Homem-Aranha. Ele tinha a fantasia do Homem-Aranha, olha ele aí, vestido aí de Homem-Aranha. Riquelme, criança, você pode olhar aí, deve ter uns 12 anos, 11, 10, enfim. Incapaz de separar o real do imaginário. Assistiu várias vezes o Homem-Aranha e brincava de Homem-Aranha e achava que era o Homem-Aranha. Certo dia, na vizinhança onde o Riquelme morava, uma casa pegou fogo. A casa pegou fogo, a dona da casa não estava na casa. Mas o bebê da dona da casa estava na casa. E a casa estava queimando e os bombeiros se recusaram a entrar para resgatar o bebê. Por quê? Porque a casa já estava em chama. Se o bombeiro entrasse, havia o risco do bombeiro morrer e não salvar ainda a criança. E seguraram a mãe para que a mãe não entrasse. Isso é, a criança estava fadada a morrer queimada, sufocada pelas fumaças do incêndio. Riquelme estava ali passando, vestido de Homem-Aranha, e os bombeiros deram mole e Riquelme entrou na casa. A casa pegando fogo, o Riquelme entrou na casa pegando fogo.
pegou a criança, o bebê, enrolou no lençol e saiu no meio das chamas com a criança e saiu ileso e salvou a vida da criança. E Riquelme só fez isso por um único motivo. Riquelme acreditava piamente que ele era o Homem-Aranha e que ele tinha os poderes do Homem-Aranha e que ele podia fazer o que ele fez. Porque se Riquelme, no fundo, hesitasse por um segundo e se dotasse da consciência no meio do incêndio que ele não era o Homem-Aranha, ele possivelmente teria morrido queimado. Mas olha só, Riquelme teve sorte. E o bebê também teve sorte. E o que poderia ter sido um grande infortúnio virou uma história, tá entendendo? Que no fundo fez nascer um pequeno herói. O Riquelme é um herói, não há a menor dúvida disso. E ele não precisou ser o Homem-Aranha para isso. Mas o que acontece é que Riquelme não era capaz, na época, de separar o real do imaginário. Riquelme poderia ter se machucado. Riquelme poderia ter se ferido. Riquelme teve sorte. E o bebê também teve sorte naquele dia. E aquela mãe também teve sorte naquele dia, mesmo tendo perdido a casa dela. Enfim, esse é o problema. Quando você, por exemplo, pega um conteúdo de vídeo, de um filme, e exibe para um público inapropriado, as pessoas pegam esse público inapropriado, criança, que é um ser informação, e assimilam aquilo como se fosse algo que fizesse parte do real e não do imaginário. E isso passa a integrar a sua formação. Isso acontece com violência, filme de violência. Isso acontece quando você proporciona que uma criança em formação tenha acesso a conteúdo pornográfico. Então ela começa a achar que determinada conduta sexual ela é normal, quando na verdade ela não é. Ela é o padrão, como ela na verdade ela não é. E isso tudo deturpa a formação da criança. Diz o artigo 78. Que as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado às crianças ou adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência de seu conteúdo. A regra é autoexplicativa. Dizendo o parágrafo único do 78 que as editoras cuidarão para que as capas contenham as mensagens pornográficas ou obscenas, que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Você que passou aí da casa dos 30, 35 anos, está aí na casa dos 30, 35 anos, deve lembrar daquele cigarrinho de chocolate. Você comprava a revista em quadrinho e vinha propaganda da revista em quadrinho do cigarrinho de chocolate. Não existe coisa mais deseducadora que o antigo famigerado cigarrinho de chocolate, porque a criança ficava imitando todo o gestual do adulto que fumava, ficava brincando com aquele cigarro, mas abria o cigarro e no fundo ele era um chocolate. Muito parecido com o chocolate que você conhece hoje como batom. Só que o batom parece um batom, ele é mais largo. O cigarrinho de chocolate ele era igual ao cigarrinho, branquinho inclusive, para você brincar de estar fumando e depois comer o chocolate. Isso é, você já educava o indivíduo a ser fumante e preparava ele para todo aquele gestual de fumar um cigarro desde criança. Havia propagandas em revistas infantis desse cigarrinho. Esse cigarrinho acabou. Hoje você encontra os lápis. Talvez seja até a mesma fábrica que evoluiu do cigarro para o lápis. Lápis de chocolate. Né? Você também via antigamente nas revistas destinadas ao público infanto-juvenil, revista de quadrinho, por exemplo, propaganda de armas de brinquedo. Geralmente essas armas de brinquedo pareciam realmente muito brinquedo. Hoje a gente tem arma de brinquedo que você não distingue se ela é brinquedo ou verdadeira. Mas você tinha revólver de brinquedo, pistola de brinquedo, espadas de brinquedo. A Murabás continua vendendo espada de brinquedo. Sim, continua vendendo espada de brinquedo, revólver de brinquedo. Isso é lamentável. Não obstante, não é mais permitida a propaganda destes tipos de brinquedo em revistas destinadas ao público infanto-juvenil. E para fechar com chave de ouro, vamos para o artigo 80.
Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casa de jogo, isso vale para loteria, tá? Casas de jogos valem para loteria, onde ocorrem concursos de prognóstico. Então, casas de jogos inclui loteria. Assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não sejam permitida a entrada. Não seja permitida a entrada e a permanência, óbvio, você não pode nem entrar, quiçá permanecer, de criança e adolescentes no local afixado, afixando aviso para a orientação do público. Então, por exemplo, em casa lotérica, em sinuca, em bilhar, em casa de jogos, qualquer que seja a natureza onde ocorram apostas, criança não entra. Jogo que tem aposta, a criança não entra. Morar se é uma casa de games, como essas que tem no shopping, ali não tem aposta. Então criança entra e brinca. Mas casa lotérica tem aposta? Tem. É uma casa de jogo. Por mais que você dê hoje, inclusive, até o caráter bancário, onde você paga uma conta lá, saca um dinheiro, é uma casa de jogo. Tem que estar fixado lá na casa lotérica. A criança não entra, quiçá permanece, ok? Muito bem, chegamos ao final da aula 17, uma das nossas aulas mais longas ao longo do nosso curso. E na próxima aula, na aula 18, vamos falar do artigo 81 ao 83. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.